Hoje o nosso convidado é ex-atleta, dono da escola de kickboxing Team Reis, em Rio de Moro, fez parte do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações, é jurista, o nome dele é José Reis. José, antes de mais, obrigada por esta oportunidade, desta conversa. Diz-nos, além de tudo isto que a Maria disse, quem é o José Reis? Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Quer dizer, muitas das coisas que foram aqui referidas fazem parte daquilo que é o José Reis, mas quer dizer, depois existe uma parte pessoal também, que é o José Reis filho, o José Reis pai, o José Reis marido, o José Reis amigo. Quer dizer, existem várias dimensões que compõem esse José Reis e estamos aqui hoje para tentar explorar algumas dessas outras dimensões, não é? Para começar, tu cresceste num bairro e, como todos nós sabemos, infelizmente, nem sempre temos as mesmas oportunidades. Diz-nos, achas que teres crescido num bairro determinou a pessoa que tu és hoje? Olhando agora para trás, acho que o facto de eu ter crescido num bairro determinou com certeza aquilo que eu sou hoje. Na altura, não consigo, ou não conseguia ver que haviam ali forças que eu estava a ganhar, porque realmente ter vivido no bairro trouxe-me também dificuldades acrescidas, mesmo ao nível da escola, mesmo ao nível do acesso às coisas mais básicas. Nós vivíamos numa situação muito, muito precária. O acesso a coisas básicas como água ou luz ou casa de banho ou coisas assim eram difíceis. Víamos os prédios lá ao fundo e para uma criança, quando se vê naquelas circunstâncias, a última coisa que pode pensar é que aquilo está a fazer parte do seu crescimento e que aquilo eventualmente poderá servir como uma mais-valia para o futuro. Porque depois de ter passado por aquilo, quando nos deparamos com esses problemas mais cotidianos, numa vida adulta, tudo é relativizado, não é? Por isso, eu acho que a determinada altura comecei a lidar com esses problemas realmente como fatores que me iam fortalecendo. E uma das coisas principais foi o olharmos para esses problemas de uma forma também mais fria, olharmos para esses problemas como algo que não nos podia deitar abaixo, independentemente de nós sabermos que estávamos numa situação desprivilegiada e injusta, e usar essa energia que muitas vezes deita abaixo. E eu ouvi muitos amigos meus, infelizmente, a serem deitados abaixo por causa das situações adversas em que viviam, mas utilizar esse combustível, eu costumo dizer, esse fel, essa coisa que sentia cá dentro e que desconfortável, de sentimento de injustiça, de porque é que eu estou aqui nas barracas e aqui existem os prédios lá ao fundo a que eu não posso aceder, porque é que eu tenho que trabalhar de noite e ir para a escola de manhã quando os meus colegas vão para a escola normalmente e no final do dia pedem-me igual, em termos de resultados. Quer dizer, essas coisinhas todas acabaram por me dar, ser o combustível extra também, não é? Para não desistir. E essa foi uma das coisas principais que eu acho que a vida, o facto de ter vivido naquele contexto me deu. Foi essa capacidade de resistir, de olhar para os problemas, de levar com os problemas em cima e quase ter um desprezo e uma arrogância para essas dificuldades e olhar para essas dificuldades e pensar sempre, mesmo assim não me vais deitar abaixo, esquece, não acontece. E com que idade é que tu sentiste ou começaste a ter essa noção? Quer dizer, eu não te consigo determinar com que idade é que comecei a sentir, porque na realidade, e era uma coisa que a minha mãe sempre me dizia, que estava-me sempre a corrigir porque eu estava sempre com um ar triste. O que é que tens? Eu, não tenho nada. E eu sempre fui bem educado, sempre fui uma pessoa cordial, mas sempre tinha um ar assim meio carrancudo. E estavam-me sempre a perguntar o que é que eu tinha, e aquilo irritava-me profundamente porque eu não tinha nada. Mas a pouco e pouco, e eu agora, e lá eu só consigo fazer estas leituras agora, não é? Mas na altura eu estava como estava e achava que estava bem, mas agora eu acredito que realmente eu não estava nada bem com aquilo, achava que aquilo tudo não era nada certo e se calhar era a minha forma de demonstrar ou de estar perante aquela circunstância.
E também essa combatividade perante aquele estado das coisas era interna. Era uma coisa que vinha de dentro. Essa vontade que eu fui ganhando para tentar ser o melhor em tudo aquilo que eu fazia, independentemente das circunstâncias, foi ali naquela fase que eu comecei a ganhar isso. Mas era uma coisa que eu não dizia a ninguém, que era só para mim. Não é? Até que depois aquilo que explodiu. Foi-se manifestando no desporto, foi-se manifestando no trabalho, foi-se manifestando nas áreas onde eu me fui metendo. Mas eu acho que essa não foi algo que eu me apercebi. Não é? Foi algo que foi acontecendo, foi desenvolvendo. Não é? Em que altura é que o kickboxing entrou na tua vida? O kickboxing entrou quando eu tinha 10, 12 anos por aí, talvez. Porque não sei se precisar, porque eu antes treinei Kung Fu, quando ainda era um bocadinho mais novo, e então houve uma transição em que eu treinei Kung Fu e depois, por motivos, penso que o nosso mestre na altura, que era o Sifu ou o Sitói, não deixou de dar aulas naquele sítio e depois eu não conseguia ir para o outro sítio onde ele dava aulas porque era muito longe. E depois, aqui na Serra das Minas, havia um sítio onde dava um full contacto e eu fui experimentar porque precisava de continuar a treinar e eu gostava de artes marciais e de esportes de combate. Aliás, esse gosto pelas artes marciais e pelos esportes de combate vem do meu pai, que quando nós éramos crianças víamos sempre os filmes de Kung Fu e de Shaolin e de Bruce Lee, Jackie Chan, portanto, vem daí esse gosto. Portanto, foi uma coisa assim desde pequenino, que depois, quando chegou à altura, a oportunidade de experimentar, experimentei e ficou. Houve uma altura em que tu e o teu irmão já estavam numa fase de títulos, em que tu foste campeão nacional, europeu e mundial de K1. No meio onde tu estavas não era uma coisa normal, não é normal no cantinho termos campeões de títulos tão importantes. O que é que tu achas que tiveste dentro de ti, que foste conquistando a energia, o fuel? Como é que tu achas que foste desenvolvendo isso para seres um campeão e não apenas um atleta? Bom, é difícil, mas eu acho que havia essa circunstância, essa energia que eu tinha interna. Eu acho que o próprio desporto também foi uma sorte que eu tive, porque no meio daquela confusão, o facto de eu ter tido o contacto com o desporto, com certeza foi um fator de proteção, como eles costumam dizer agora, para mim, porque o facto de eu ter investido no desporto fez com que eu não tivesse olhado para outras coisas que haviam ali ao meu dispor e que não eram tão positivas. E aliando isso àquela coisa que o desporto também nos dá, a disciplina, o espírito de sacrifício, o respeito, não é? Acho que misturando isso tudo e porventura algum talento que os meus mestres conheceram em mim, e muito trabalho. Muito treino, muito esforço. Sim. Muito treino. Eu acho, eu e um grupo de amigos meus na altura, nós tínhamos os nossos treinos marcados, aquela coisa da segunda, quarta e sexta, mas aquele grupo treinava sempre mais do que isso. E eu acho que também isso fez a diferença. Nós treinávamos mais do que aquilo que nos diziam para treinar. Não é? E eu acho que ninguém consegue ser mais do que aquilo que é a média se não treinar, se não trabalhar mais do que aquilo que é a média. E quando eu digo trabalhar mais, eu não estou a falar de trabalhar mais 10%, eu estou a falar de trabalhar mais 100% ou mais 200%. E eu lembro-me nesse caminho alguns episódios engraçados, porque, por exemplo, quando eu ia correr nos dias em que não tinha os tais treinos, lembro-me, e naquela altura havia muito aquela coisa das obras, aquela coisa das carrinhas. Eu lembro-me de estar a passar a correr e ouvir bocas, és maluco, vê lá, tal. Mas depois também me lembro quando, e mesmo no bar, quando sais a correr, o que é que este está aqui a fazer? Onde é que ele pensa que vai, não é? Ou está a fugir de quem? Estás a fugir de quem? Não é? Está a fugir de quem? E isso é visto também, é uma barreira que nós temos que ultrapassar, não é? Porque para além do esforço que nós temos que dizer, agora vou ter que ir treinar, ainda temos que levar com aqueles que não acreditam e que acham que estamos a perder o nosso tempo, que gozam e que tudo, até que efetivamente depois conseguimos demonstrar, e aí sim, agora, e depois aí todos esquecem aquela fase, só vem a ponta do iceberg e esquecem-se do trabalho que é preciso fazer
para conseguir sair do oceano. Como é que foi a transição para o mundo do direito? Porque essa escolha? Eu acho que tem muito a ver também com toda a circunstância em que vivi. E havia aqui um sentimento de injustiça que pairava sempre sobre mim. E a determinada altura, até por causa da minha vida desportiva, comecei a pensar que se calhar o direito não era aquela coisa, porque quando eu era criancinha tínhamos aqueles sonhos de sermos ou aviadores ou advogados, e eu era um desses miúdos que tinha esses sonhos. Depois comecei a enveredar mais pela questão do desporto e comecei a pensar, bom, provavelmente vais investir no desporto, vais te inscrever numa licenciatura no desporto e vai ser por aí o teu caminho. E pensei seriamente nisso e dei passos nesse sentido. Mas quando já estava praticamente definido que eu ia para o desporto, tive uma coisa, sei lá, não sei muito bem explicar, e desisti e disse que ia inscrever-me em Direito. Mas foste influenciado por alguém? Ou... Fui influenciado por mim, por um conflito interno que eu estava a ter, porque na realidade eu sabia que a melhor forma de eu ajudar também aqueles que estavam à minha volta era através de conhecimentos que eu poderia adquirir na área do direito e não tanto na área do desporto. Quando tu dizes que estava à volta, os teus amigos, quem vivia no teu bairro, os familiares, todo o contexto. Porque sentias que havia muita injustiça. Exato. E pensei que o direito era a melhor forma de poder ajudá-los. E ajudar-me também, normalmente, a fazer a minha carreira, mas que fosse nessa área, que eu pudesse ter instrumentos para lidar com as coisas erradas que eu via à minha volta. E foi por aí, porque eu tinha mesmo já estabelecido, quase conformado, é que tua carreira está aí para a área do desporto, portanto tu vais ser um eventual professor de educação física, ou um treinador disto ou daquilo, mas a minha história, o meu background e o contexto em que eu estava inserido não me permitia fazer isso. E eu também sempre tive, na realidade, a questão da justiça, da justeza, da lei, sempre teve muito presente na minha vida ou na minha consciência. Portanto, eu acho que no final do dia foi uma decisão natural que eu não quis tomar por causa das circunstâncias que estavam a ocorrer ao longo da minha vida, mas quando chegou o momento crucial, disse, não, esquece, é mesmo direito. Houve algum momento em que tu notas que nesta jornada dos treinos de kickboxing, de estudares direito, que é muito rigor, muita disciplina, que houve algum momento em que tu pensaste em desistir, em que tu disseste isto já é um desafio demasiado grande. Houve algum momento em que tu pensaste em desistir? Sim, várias vezes. Dá-nos assim um exemplo de um momento que te lembres e porquê é que isso aconteceu? E o que é que te fez continuar? Eu sempre tive muitos momentos, desde miúdo, em que pensei que provavelmente eu não ia conseguir, não ia aguentar mais. Isso começa já desde trás, quando eu tive que começar a trabalhar muito cedo, por exemplo, para ajudar a minha família. Aquelas alturas em que eu trabalhava de noite e estudava de dia, em que não dormia quase, e em que eu pensava, não consigo mais. Mas na realidade sempre conseguia mais. E pensava, amanhã se calhar já consigo. Portanto, foi sempre assim. E quando eu comecei a estudar, foi numa fase, eu entro na faculdade em 99, porque eu não conseguia entrar numa pública. Na altura não compreendia muito bem porquê, mas se calhar era porque já trabalhava, tinha o desporto, não conseguia as médias que eram precisas para entrar para uma pública, e então, como também já estava a trabalhar, deixei-me levar e fiquei com o trabalho e com o desporto. Mas há uma altura da minha vida em que eu decido retomar esta coisa de entrar para a faculdade, já com 20 e poucos, e isto também decorre do desporto, porque foi uma altura em que eu já estava na seleção nacional, já estava a conhecer o mundo, não é? A ter mais mundo e a perceber que não me podia conformar com o 12º e com o trabalho numa padaria, que aquilo não seria futuro para mim. Então eu retomo essa coisa e entro numa coisa que é um Instituto de Reinserção Social, que foi, no fundo, a minha primeira casa a sério, o meu primeiro trabalho a sério. Aliás, eu sou o quadro da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, essa é que é a minha base.
E a minha especialidade é a justiça juvenil. A minha especialidade é trabalhar com jovens que estiveram internados em centro educativo. E foi lá que eu estive durante 20 anos, até 2020, a altura em que eu entrei para o Alto Comissariado para as Migrações. E nessa altura, quando eu entro para lá, como monitor num colégio, também decido entrar para a faculdade. E tive realmente, no meio desta coisa toda, eu costumo dizer que sou muito sorteado, tive muita sorte, porque sempre tive pessoas especiais com quem tive a felicidade de me cruzar e que viram alguma coisa em mim e que decidiram também estimular-me ou apoiar-me. E houve uma pessoa que foi a Rosa Muniz, que na altura trabalhava na Embaixada de Cabo Verde, que me disse que havia uma oportunidade de atribuição de umas bolsas, porque eu era filho de cabo-verdianos e, sendo filho de cabo-verdianos, se eu quisesse, também poderia, na qualidade de cabo-verdiano, beneficiar de uma bolsa que decorria de um protocolo entre a Embaixada de Cabo Verde e a Universidade de Lusófona. E nessa altura, eu digo, ok, como eu já trabalhava, eu consigo pagar este valor, e decido então entrar para a faculdade ao mesmo tempo que entro lá no Instituto de Reinserção Social para trabalhar como monitor no colégio, tranquilo. Como monitor consegues pagar a mensalidade, só que houve um problema. Para eu beneficiar daquela bolsa, disseram-me, ok, mas o senhor só pode deixar duas cadeiras para trás. E eu que tinha feito o meu plano, ok, aquilo tu vais para a faculdade, fazes aquilo para aí em 7 anos ou 8. Estás a trabalhar, não é? Tens o desporto, não vai dar. E eu pensei, bom, aquilo é para fazer em 5 anos. Porque eu não podia deixar cair a possibilidade de usufruir da bolsa que me foi atribuída. Por isso, de repente, entre 99 e 2004, eu estou naquela situação em que estou num serviço novo, a trabalhar como monitor num colégio. Sou atleta de competição que já entrou na seleção nacional e que já está a participar em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, e tenho um curso para acabar que vai ter que acabar mesmo nos 5 anos porque se eu perco a bolsa. E eu devo dizer-vos que se calhar foi das alturas mais estimulantes da minha vida, porque eu consegui fazer aquilo tudo. É nessa altura que entra também que nós lançámos o álbum dos AAS, porque eu não tinha nada para fazer, não é? Exato. Não, na biografia esqueci de dizer essa parte. E ainda por cima tivemos um hit naquela altura, que foi com o Dodo, com uma música que teve grande sucesso no meio, pelo menos no nosso meio e em Cabo Verde e em vários países africanos aquilo teve um grande sucesso. Portanto, foi mesmo uma altura muito estimulante. E eu acho que realmente é nós acharmos que é possível, e quando nós achamos que é possível e trabalhamos para isso, é mesmo possível fazermos coisas extraordinárias, porque eu olho para trás e realmente eu agora não consigo explicar como é que aquilo foi feito. Mas foi feito. Eu ganhei as minhas medalhas, eu acabei o meu curso, lançámos CDs, fundámos uma associação que também não falámos, mas em 2002, acho eu, 2002 ou 2003, fundámos a Associação Luso-Cabo-Verdiana de Sintra, que desde ainda funciona e que dá apoio aqui na área da Serra das Minas, de Casal São José. Quer dizer, fizemos tanta coisa e foi possível fazer tanta coisa. Por isso é que às vezes quando eu vejo amigos meus ou miúdos aparecerem-me à frente a dizer que não conseguem fazer isto ou aquilo porque agora têm que trabalhar ou porque têm que fazer um part-time e depois já não conseguem treinar ou porque estão a treinar já não conseguem ir à explicação, eu começo-me a rir. E depois digo, olha, vou-te contar só um 0,5, só para tu veres que é possível. E eles começam-se a rir e tens razão. A verdade é que também quanto mais fazemos, mais queremos fazer, não é? Parece que lá está, os estímulos são mais estimulados ainda e parece que somos capazes de fazer tudo. Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que quando nós... Mas eu também há aqui um pormenor, que eu fazia tudo aquilo que eu fazia, ou tudo aquilo que eu fiz, foram coisas que eu acreditava muito e que eu tinha muito prazer e gosto em fazer, não é? Porque eu adorava trabalhar com miúdos. Eu sempre gostei de ajudar os outros. Eu adorava o desporto. Eu gostava muito do meu curso. Quer dizer, era fácil. Para mim era fácil. Era fácil. Tu,
quando construíste aqui o projeto de Team Reis com o teu irmão, o que é que achas que vos motivou? Portanto, parecia o caminho a seguir, não é? Porque foram campeões, atletas e abrirem. O que é que vos motivou? Porque a mim parece não só esse teu gosto, mas tu tens muito essa necessidade de passar essa mensagem a jovens. O ajudar a endireitar, a que eles vejam pelos vossos exemplos. E queria que me explicasses o que é que vos motivou a vocês abrirem a Team Reis. Bem, por incrível que pareça, foi o Covid-19. Porque nós já dávamos aulas no ginásio, na altura no Olival Gym, aqui no Cacém. Tudo bem, mas por causa das questões da pandemia e por causa das regras apertadas que haviam naquela altura, nós tivemos que fechar, ou eles tiveram que fechar a sala onde nós dávamos aulas na altura, e de repente ficámos sem espaço para dar. Mas ali também dávamos aulas ao abrigo do ginásio, do Olival Gym. Era a equipa do Olival Gym, o VR Fight Team, mas Olival Gym. E naquela fase em que estivemos parados, deparamos com um grupo de atletas que estavam a olhar para nós e a dizer: e agora? E depois eu e o meu irmão tivemos de tomar uma decisão de fecharmos as portas ou então abraçarmos um novo desafio, mas que tivesse a nossa marca. E que refletisse também os, sei lá, 30 anos. Quer dizer, não, eu já tenho 47, eu comecei a treinar pai com 12 ou 13, portanto, estão a ver, fazia sentido para nós colocarmos o nosso nome na praça de forma explícita. E continuar a fazer o trabalho que, no fundo, já vínhamos a fazer há muito tempo sobre o nome dos nossos mestres, que muito nos honra, mas que também eu tenho a certeza que eles ficaram muito felizes e orgulhosos dessa decisão que nós tomámos de assumirmos o próprio nome. Portanto, o que nós queremos continuar a fazer é, agora com o nosso nome, continuar a formar atletas, mas não só formar atletas, a formar atletas que sejam boas pessoas e que se sintam felizes a fazer aquilo que fazem. Portanto, o objetivo é simples. Depois, onde aquilo os levará, cada um deles será feliz sendo um praticante, sendo um atleta ou sendo um campeão. Não é? Mas todos eles são campeões da mesma, porque, no fundo, o que nós estimulamos é que tu sejas melhor amanhã, faça aquilo que tu eras hoje. Não é? E se conseguires fazer isto, já estás a ser campeão. Sem dúvida, não é só as medalhas, muitas vezes até o compromisso de virem aos treinos, porque às vezes começa logo por aí, não é? Que esse estímulo, exato, porque a mãe disse que não, às vezes até o combater a atitude dos pais que facilmente dizem para desistir, e é assim, nós que conhecemos a Team Reis é muito bom, não só orgulhosos porque vemos os campeões que vocês transformam, mas é também os seres humanos, é a família que está envolvida, é tudo isso que é um motivo de orgulho, porque muitas vezes nós não apoiamos os nossos familiares porque não acreditamos. E no vosso caso não, toda a gente quer apoiar, toda a gente está disponível, exatamente porque vemos em vocês não só bons atletas e bons treinadores, mas também bons seres humanos. E eu acho que isso é uma mensagem muito importante. E era isso que eu te queria perguntar, que foco é que tu, aos teus atletas, costumas treinar mais no sentido de, para eles não se focarem só nas medalhas? Porque qualquer criança ou qualquer jovem que se inscreva no kickboxing, o foco dele é: eu quero sair de lá com a medalha na mão. Como é que vocês trabalham isso, nessa mentalidade? Bem, só indo um bocadinho atrás, dentro das tais pessoas especiais que eu tive a sorte de me cruzar no meio da minha vida, sem dúvida a minha família, os meus pais, foram o principal. Porque se eu não tivesse tido, no meio daquela confusão toda, uma família estruturada e uma família que nos tivesse dado amor, não é? Nada tinha sido possível daí para a frente. E eu tive a oportunidade de presenciar isso com famílias ao meu lado. Em relação a esta questão do como é que se estimula os atletas a quererem ser isto, é ao contrário, eu não estimulo ninguém a querer ser sequer atleta de competição. Eu não estimulo nenhum atleta a ser atleta de competição, porque eu sei o quão difícil isso é. Eu apenas estimulo a dar o seu melhor todos os dias, até que ele atinge determinado patamar, e quando ele atinge determinado patamar, ele começa a demonstrar-me
comportamentos que indiciam que ele quer competir. Até que chegamos a um ponto, o que é que achas? O que é que achas? E é assim, não anda a captar talentos. Eu acho que, até porque às vezes nós não conseguimos identificar o talento identifica-se no dia a dia, com a demonstração, com a entrega, e há muitos atletas que eu tenho que competem e que eu não tenho a certeza se amanhã vão ser campeões disto ou daquilo. O que eu tenho a certeza é que eles, estando a fazer aquele caminho e estando a fazer o processo que um atleta de competição precisa fazer para competir, eles vão se tornar muito melhores do que aquilo que eles são. Não é? E eles também sabem isso. E isso, para mim, está tudo bem. Portanto, para mim, um atleta que treina comigo não tem que ser necessariamente um campeão regional, nacional ou do mundo. Não, não. Só tem que dar o seu melhor. E as suas prestações têm que ir evoluindo. E quando não evoluem, a gente vem para casa, vê o que é que não ocorreu bem e treinamos mais e melhor para conseguirmos corrigir aquilo. Porque a derrota dele também é a minha derrota e a vitória dele também é a minha vitória. Portanto, também há esta questão de equipa, porque às vezes o pessoal confunde-se e pensa que eles estão ali sozinhos com o atleta tal. Não, o atleta é só a ponta da lança. Não é? Existe toda a lança que faz com que ele chegue lá e atinja o objetivo. Por isso, a minha abordagem com os atletas vai nessa lógica, que é, tu vais onde tiveres que ir. A única coisa que nós temos que saber é que tens que dar sempre o teu melhor todos os dias. O céu é o limite. Esse é o teu lema que tu transmites aos jovens com quem trabalhas, fora da parte dos atletas, no teu trabalho. É esse o teu lema também? Quando eu trabalhava com eles, era um bocadinho isso. Tinha muito a ver com não importa muito aquilo que foi o teu passado, não importa muito as asneiras que tu fizeste, importa se tu consegues reconhecer aquilo que foi feito, em primeiro lugar, e importa se estás disposto a trabalhar para seres melhor do que aquilo que és agora, neste momento. E a partir daí, o céu é o limite. Uhum. José, estamos a ser gravados. Vai. O que eu te queria perguntar é, muitas pessoas têm a ideia que nós só conseguimos atingir certos objetivos se já tivermos aqui todas as situações mais preparadas. Tu acreditas nisso? Tu acreditas que só é possível... Tu achas que és a exceção à regra ou achas que isto está muito na mão de cada pessoa atingir e não ser pelo meio externo em que se encontra? Essa resposta é mais difícil do que parece à primeira vista. Porque, se calhar, às vezes nós pensamos que se eu for filho de atletas, por exemplo, naturalmente eu vou ser um atleta. Se eu tiver todas as condições financeiras de acesso a todo o equipamento, a todo o material, a todas as sessões de treino, naturalmente eu conseguirei ter mais sucesso. Mas também já ouvi dizer o contrário, que é os atletas que vêm do bairro ou que vêm dos meios mais difíceis tornam-se melhores atletas porque estão habituados a sofrer mais e têm mais resiliência e têm mais criatividade, têm mais... E eu acho que tudo é verdade, em certa medida, não é? Depois é preciso aquele atleta que consegue reunir determinado conjunto de coisas que faz com que ele realmente consiga ascender mais do que os outros. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, que é, se nós dermos mais hipóteses àqueles miúdos que vivem, miúdos e miúdas, que vivem nestes meios mais favorecidos, sejam eles brancos, negros, portugueses ou não portugueses, ciganos ou não ciganos, se nós dermos mais oportunidades para que eles tenham acesso ao desporto, com certeza, dentro daquele número grande de jovens que não chegam ao desporto, que não são estimulados, porque não basta abrir a porta. Às vezes nós temos mesmo que estimulá-los a vir, a experimentar, a fazer. Se não dermos a oportunidade a esses miúdos de conviverem com essa realidade, nunca saberemos. E isso é uma desvantagem para os miúdos que vêm dos meios mais favorecidos. E eu posso dizer que, ok, eu tive a sorte de ter podido chegar
àquela sala de treino e ter podido experimentar o treino e ter podido frequentar aquilo durante um tempo, não é? Há muitos que nem sequer chegam lá. E isso faz com que atletas ou que miúdos, jovens, crianças que venham dos meios mais favorecidos realmente estejam numa situação de desvantagem para aceder e para serem campeões amanhã. Ou para serem bons atletas, ou para serem meros praticantes amanhã. Até porque nós sabemos também que existem muitas questões que são desvalorizadas nesses contextos mais favoráveis. Como, por exemplo, o desporto, não é uma coisa que se veja logo assim à primeira vista, se calhar a não ser o futebol, que é assim mais óbvio. E por isso também eu acho que deveria haver estímulos, deveria haver programas de incentivo e de quase de recrutamento de jovens para praticarem outro tipo de desportos não tão óbvios. Dentro do atletismo existe uma panóplia de especialidades e com certeza nós tínhamos lá muito talento a ser descoberto. Dentro dos desportos de combate e das artes marciais existe uma panóplia de artes marciais, de desportos de combate, que com certeza íamos descobrir lá muito talento, mas depois vamos para outro tipo de esportes menos e mais elitistas, que eu não vou referir nenhum para não referir sustentabilidades, mas que se calhar nós poderíamos ter um miúdo do bairro campeão de ténis ou campeão de outra coisa que não é assim tão óbvia à primeira vista. Mas nós sabemos que mesmo para aceder ao futebol hoje em dia já não é tão simples como era antes. Porque o que nós vemos é que as próprias escolinhas já cobram uma mensalidade para que os miúdos possam treinar. Não é? E no meu tempo, treinar futebol pelo menos era de borla. Não é? E hoje eu já não tenho a certeza que é assim, pelo menos para todos. Por isso eu acho que é mesmo preciso dar oportunidade, pelo menos para acederem ao desporto. E isso tem outra implicação, que é o acesso ao desporto. O forçar a que os miúdos dos contextos mais favorecidos estejam juntos com miúdos de outro contexto mais favorecido vai contribuir para um fator de inclusão, não é? E vai contribuir para desconstruir crenças, mitos e vai contribuir para a evolução, o crescimento de ambas as partes, não é? Por isso eu vejo a questão para mim é muito mais importante do que o mero ser campeão. Eu acho que nós estamos aqui a falar de uma questão de coesão enquanto país, de equidade enquanto país, de inclusão enquanto país, em que todos contam, não é? E todos devem ser considerados. E é muito mais fácil para uma criança, quando chega a casa, se ouvir os negros ou os ciganos são isto. Se a criança teve uma hora antes a brincar, a treinar, a ser companheiro daquele jovem negro ou daquele jovem cigano, não vai admitir ou vai contrariar aquele discurso que ouvir. Não é? E por isso é que eu digo, o desporto e a cultura são dois catalisadores de inclusão incríveis. E têm que ser mais aproveitados, na minha perspectiva. É verdade, sem dúvida. José, pedimos-te para trazeres um objeto significativo para ti. O que é que tu trouxeste? Eu trouxe uma medalha, que é esta. Esta foi a primeira medalha que eu ganhei ao serviço da Seleção Nacional. Foi em 2001, o Campeonato do Mundo de Muay Thai, em que eu fui medalha de bronze no Campeonato do Mundo. Portanto, não é a minha medalha mais brilhante, mas para mim é a mais importante. Porquê? Porque naquela altura, e eu para mim, esta medalha associa a outra coisa, a outra pergunta que me costumam dizer, qual é que é o ponto alto da minha carreira, e toda a gente pensa que foi quando fui campeão do mundo. E para mim o ponto alto da minha carreira foi quando eu fui chamado à Seleção Nacional. Porque para mim aquilo era o sonho, ser chamado à Seleção Nacional para representares o teu país. Quer dizer que o teu país acha que tu és o melhor para os representar. E eu lembro-me quando fui chamado à seleção pela primeira vez em 97, e notem que eu demorei muito tempo depois a ganhar esta tal primeira medalha. Eu lembro-me que até no bairro foi um motivo de festa quase, porque o filho da Tufuca tinha sido chamado à seleção nacional para ir a um campeonato do mundo na Polónia. Portanto, aquilo foi espetacular. E esse foi o meu ponto alto.
Depois disso fui campeão da Europa, fui campeão intercontinental, ganhei tudo e mais alguma coisa. Mas esta medalha representa também aquele momento primeiro, quando eu sou chamado à seleção, e esta medalha representa, sim, valeu a pena o investimento que eles fizeram em mim. E valeu a pena o terem acreditado em mim. E teres corrido à chuva e... Por acaso, em relação aos teus feitos e aos teus títulos, achas que as tuas filhas sabem todos os teus títulos? Ou acham só que o pai é bom, que o pai ganhou ali uma coisinha? Ou achas que elas têm noção realmente dos títulos que tu ganhas e do impacto? Porque hoje em dia é muito mais fácil, as redes sociais ajudam-nos muito nisso. Na altura não. Portanto, achas que elas têm noção exatamente dos títulos do pai, da importância do que tu fizeste? Sim, eu acho que elas têm noção de algumas coisas, mas não tudo. Acho que não têm noção. Devemos pôr as meninas a estudar. Ganhou isto, mais isto. O que é que tu gostavas de deixar como legado? Ou seja, quando falassem de José Reis, o que é que tu gostavas que automaticamente fosses lembrado? Quer dizer, eu aí não tenho... Ambições? Não, eu acho que a forma como... Se eu for lembrado como alguém que foi uma boa pessoa, está tudo. Se as minhas filhas acharem que o pai delas foi uma boa pessoa, foi um bom pai, está tudo. Esse é o legado que eu quero deixar. Se a minha mãe achar que eu fui um bom filho, está tudo. Se os meus amigos acharem que eu fui um bom amigo, está tudo. Não tenho esse tipo de aspirações, porque eu acho que o que nós temos que ser é o melhor possível para aqueles que vamos tocando à nossa volta, nas várias peles que nós temos. Esse é o meu legado. É o legado que eu gostaria de deixar. Pronto, e é engraçado porque, obviamente que não te conheço da forma como a tua família, mas eu também tenho essa ideia de ti, e é o facto de, quando tu falas, automaticamente sinto em mim uma vontade de ficar calada só a ouvir-te. Em discussões que já tivemos em casas do teu irmão, em que quando tu falas sobre assuntos que normalmente têm opiniões divergentes, tu tens essa situação. Portanto, se há um legado que eu acho que também deixas, é quando tu falas, as outras pessoas ficam a ouvir-te, fascinadas, porque tu tens uma forma de te expressar muito justa, muito sem puxares a brasa à sardinha de ninguém, justa, honesta, e isso é bom de aprender contigo e de simplesmente te ouvir. Portanto, eu acho que isso também é um legado que tu deixas nas pessoas que te rodeiam. Tens uma pergunta? José, se tu pudesses voltar atrás no tempo, o que é que tu dirias àquele miúdo de 10, 12 anos que começou nesta jornada? O que é que tu dirias sobre as dificuldades que ele iria enfrentar? Eu acho que diria-lhe se calhar a mesma coisa que esse miúdo pensava naquela altura, quando estava naqueles momentos de querer desistir, de achar que tudo era impossível. Não desistas, porque eventualmente a tua oportunidade vai acontecer, a maré vai mudar. E esse miúdo sempre teve isso na cabeça. Naquela altura eu lembro-me de pensar, não, isto parece ser um teste que me estou a fazer, mas eu vou conseguir superar isto e amanhã eu vou colher. E era isso que eu ia dizer. É aquela coisa, não te preocupes, isto vai mudar, a maré vai mudar e tu vais conseguir. Boa, eu acho que isso é um ótimo lema para nós terminarmos. Obrigada, foi um prazer esta conversa. Acho que isto pode também inspirar muitos jovens e muitas pessoas que muitas vezes estão perdidas e que não sabem muito bem o rumo, ou acham que tudo lhes acontece, ou acham que não têm oportunidades para nada, e inspirar dessa forma que a maré vai mudar. Portanto, a todos vocês que querem experimentar aulas de kickboxing, experimentem no Team Reis em Redmouro, para poderem fazer a aula e perceberem se têm aqui aspirações não só de campeões, mas como atletas e bons seres humanos. Obrigada, José, obrigada. És sem dúvida uma inspiração para nós também, e acho que lá em casa também. Muito obrigada por este bocadinho. Obrigada.